Bom dia, galerinha, paz do Senhor Jesus. Lá em Atos 19, 2, Paulo ele encontra alguns discípulos, né? E ele fala para eles assim, pergunta para eles: recebestes o Espírito Santo quando crestes, né? E eles falam: nós nem sabemos ainda que existe o Espírito Santo. E eles eram discípulos. Eles tinham sido batizados por João Batista em nome para arrependimento dos pecados, porque Jesus ainda não havia, nessa época, Jesus não havia falecido ainda. Então, quando eles encontram Paulo, Jesus já era morto e o batismo era feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Paulo explica para eles e os batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e impõe-lhes as mãos, e eles são tomados pelo Espírito Santo e começam a falar em línguas. Amém? Então eu queria estar trazendo esse pequeno... É claro que não dá tempo para explicar isso, o significado total, mas eu queria trazer um entendimento para você. É o seguinte: você tem que se batizar em adulto quando você tem o entendimento do pecado, da justiça e do juízo. Então, se você foi batizado com aspersão, se você foi batizado quando era criança, isso não vale. Para Deus isso não vale, né? Porque nós temos que fazer o que Jesus fez. Jesus, aos 8 dias de nascido, ele foi apresentado, ele foi no templo e foi apresentado ao Pai. Olha que ele é Deus, né? Maria e José levou-os ao templo para apresentá-lo ao Pai. E quando Jesus então completa 30 anos, Jesus então é batizado. Por que Jesus se batizou? Para dar exemplo para mim e para você. Não foi à toa, não foi brincando. Quando Jesus fala assim: todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então você tem que se batizar. Você tem que crer em Cristo e se batizar para perdão de pecados, em obediência e temor ao Senhor. Então, medita nisso. Se você foi batizado quando era bebezinho, que não é batismo na verdade, né? E o batismo não é por aspersão, o batismo é por imersão. Você tem que ser o corpo todo coberto nas águas para perdão de pecados. Isso é bíblico. Eu não estou falando para você o que eu acho, porque eu sou crente, porque eu sou católico. Não, eu estou falando o que Jesus mandou. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. A não ser que você não queira obedecer Jesus, você não queira obedecer a Bíblia, você queira obedecer a sua igreja, o seu padre, tudo bem, né? Alguns pastores, tem pessoas que jogam um balde de água na cabeça da pessoa, fala que isso é batismo. Tem pessoas que vêm com umas gotinhas, jogam em cima na cabeça da pessoa, fala que isso é batismo. Isso não é batismo. Isso não é batismo. E o bebezinho você apresenta. Eu sei que vai dar polêmica isso aqui, mas eu estou andando, né? Eu estou andando para quem não acredita, para quem não pensa assim. Eu estou só falando que é a Bíblia. Quer obedecer? Obedece. Se não quer, continua do jeito que você está. Amém? Se você gostou desse vídeo, compartilha. Seja um evangelista, ajuda eu a alcançar mais vidas, tirar a saga da mentira, tirar a cegueira espiritual, os paradigmas dos corações. Amém? Fica com essa palavra em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.